Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Uma salva de palmas para Jesus. Ele merece, Ele está presente e tem uma bênção para cada um de nós esta noite. Abre o teu coração, curva-se diante do Senhor com temor e tremor, e o Senhor estará abençoando a tua família, em nome de Jesus. O louvor nos prepara para receber a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação do que crê. Se porventura tem alguém esta noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje é o dia da tua bênção, em nome de Jesus. Quero convidar aqui o pastor Hilton Vieira, que vai nos trazer a mensagem da palavra de Deus, e Deus estará usando o seu servo para falar comigo, para falar com nós. Abre o teu coração e adore o Senhor durante a mensagem, que você sairá daqui alegre e dizendo: Deus falou comigo nesta noite, e Ele vai me levar em paz para o meu lar e vai me dar uma noite de repouso tranquilo e sereno. E pela manhã estarei de pé para continuar a jornada. Pastor Hilton. Graças a Deus. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim é uma alegria muito grande poder estar com vocês nesta noite, para juntos celebrarmos o nome do Senhor, adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Fico muito feliz em ver o nosso pastor presidente aqui, uma alegria imensa. Passou por um momento difícil, mas Deus tem guardado ele. Quero agradecer ao pastor Adalberto pelo convite de poder estar aqui hoje transmitindo a palavra do Senhor, e também agradecer à diretoria por nos confiar esta responsabilidade. Estar com vocês aqui da Regional 6 para mim é um motivo de alegria. Estava ali conversando com o pastor Adalberto de algumas congregações que a gente pregou no campo, de todas as regionais. A Regional 5 foi a única que eu não participei ainda e não preguei em nenhuma das congregações, mas hoje acabo sendo privilegiado, que estou pregando para todas as congregações da Regional ao mesmo tempo, amém? Eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Eu estarei lendo apenas um versículo, mas eu gostaria que, se possível, você permanecesse com a sua Bíblia aberta, porque ainda que eu esteja lendo apenas um, nós vamos estar trabalhando alguns versículos dentro deste texto, capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, e eu tenho certeza, meus queridos irmãos, que Deus tem uma palavra nesta noite para o seu coração. Louvo a Deus pela vida da minha esposa que está comigo, e eu convidei aí alguns irmãos da congregação do Paulista, onde nós estamos pastoreando, para estar conosco, porque é muito bom, irmãos, a gente poder estar com pessoas com as quais a gente tem muita familiaridade, né? A gente vê os irmãos aqui com uma certa frequência nos trabalhos de obreiros, né, Marcelo? Mas estar com a congregação com a gente, que a gente tem um pouco mais de afinidade, os ver mais constantemente, estar com eles aqui junto também nos traz uma certa confiança. Eu digo para vocês, às vezes pregar na sede dá um pouco de medo, né? Ver aí a nossa esquerda, eu não gosto nem muito de olhar para lá, os homens de peso, e dá vontade de falar, até como o pastor Paulo fala às vezes: alguém quer vir no meu lugar pregar a palavra do Senhor? Mas quando nos é dado esta incumbência, nós não voltamos atrás, porque falar de Jesus é algo muito bom e muito
gostoso. Meus queridos, o texto que eu quero ler com vocês, ou apenas o versículo que eu quero ler, está em Filipenses capítulo 2, versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Em outras traduções, diz que nós devemos trabalhar com afinco a nossa salvação. E em outra ainda diz, e é dentro desta que eu gostaria de estar falando com vocês, é desenvolver a nossa salvação. Quando nós falamos da igreja de Filipenses, nós temos que pensar que ela é uma carta, é uma epístola, em que Paulo estava numa situação de preso. Paulo estava preso em Roma, quando então ele escreve uma carta, não só à igreja de Filipenses, mas tantas outras, né? Mas aqui ele fala com os irmãos filipenses nesta condição de preso lá em Roma. Aquela prisão meio light, onde ele tinha a oportunidade de receber pessoas para visitá-lo. Ali ele teve a oportunidade de pregar para a guarda pretoriana. Ali ele teve a oportunidade de pregar para alguns da casa de César. Ali ele teve a oportunidade de receber alguns irmãos, dentre os quais Epafrodito, que foi enviado pela igreja de Filipos. E nesta condição nós vemos uma alegria, mesmo na condição de preso que Paulo se encontrava, uma alegria, um sentimento prazeroso, porque a Bíblia nos fala lá no capítulo 1, versículo de número 5, que esta igreja a quem Paulo está se dirigindo nesta carta, era uma igreja comprometida com o Evangelho, era uma igreja que cooperava com Paulo em relação ao Evangelho. Nós vemos na leitura da carta que Paulo às vezes vai falar que ele está preso, mas o Evangelho não. E da mesma forma, ele também fala com muita alegria, esta igreja é uma igreja que coopera. É uma igreja que, mesmo sabendo das minhas dificuldades e das dificuldades que fazem parte do cotidiano dela, ela não arreda o pé, ela continua com o compromisso de estar cooperando com o Evangelho. Mas Paulo também mostra para nós uma outra alegria, um outro lado no seu coração, e ele demonstra um apreço por esta igreja. Esta igreja foi a igreja que mais ajudou Paulo quando ele estava em prisão. A igreja mandou Epafroditos com meios, recursos, apoio. E quando Paulo teve que mandar ele de volta, porque ele ficou doente, Paulo ficou preocupado, mas ele se recuperou por misericórdia de Deus, e ele manda Epafrodito de volta, e ele expõe esta alegria dizendo: olha, muito obrigado. Por isso que é uma epístola de alegria. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Mesmo na condição de preso, mesmo vivendo dificuldades, Paulo, ele expõe esse sentimento com muita alegria. Mas mesmo sendo esta igreja cooperadora, esta igreja onde Paulo incentiva ainda mais viver alegre no Senhor, ela sofria ameaças. E estas ameaças, irmãos, são ameaças que circundam a igreja, não só naquele tempo, ainda nos dias de hoje. Paulo fala aqui precisamente de uma ameaça que era a falta de harmonia entre os irmãos. Os irmãos já devem ter ouvido falar ou leram sobre Evódia, sobre Sintique, lá no capítulo de número 4, que eram irmãs que ajudaram a Paulo durante a sua estadia em Filipos, eram bênçãos na obra do Senhor, mas houve um atrito entre elas que gerou uma separação, uma desunião, e esse processo não era apenas na vida delas, mas também na vida da igreja. Então ele está tratando desta ameaça, desta falta de harmonia. Por quê? Porque isto era produzido pelo egoísmo, pelo individualismo de algumas pessoas que faziam parte da igreja. E a igreja do Senhor, ela não pode ser individual. Porque nós vemos Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala que nós somos um corpo, somos membros, cada um tem a sua individualidade, mas com respeito ao corpo, todos nós trabalhamos com um propósito
um projeto em comum, não olhando apenas para os nossos interesses, mas olhando para o objetivo todo, porque Deus não nos chamou para sermos apenas individuais nas nossas ações e reações, mas para sermos contribuintes no que diz respeito ao crescimento, ao desenvolvimento e à exortação da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Paulo então está falando desta ameaça, esta falta de harmonia e desta desunião que é produzida pelo egoísmo, ele vai trabalhar este assunto neste texto que nós lemos quanto ao desenvolvimento, porque quando a gente fala de egoísmo, a gente vai ter que pensar na palavra ego. Ego no latim é a palavra que significa eu, olhar para mim mesmo. E o sufixo ismo, tá? O sufixo ismo da nossa língua portuguesa indica seguidores. Ou seja, no cristianismo nós somos os seguidores que seguimos a Cristo, né? No islamismo que seguem o Islã, e assim sucessivamente em várias outras áreas dos ismos que nós temos aí. São pessoas que se deixam levar por modas, são pessoas que se deixam levar por circunstâncias, por ideologias, enfim. Mas o que Paulo está querendo dizer dentro desse egoísmo é que a palavra egoísmo, no seu bojo, está querendo dizer, ou está se referindo a alguém que está olhando para si mesmo. Por causa de olhar para si mesmo, a igreja então começa a ter perdas, baixas, sofrimento. Porque quando esses problemas gerados, causa dissensão. Essa ameaça causa dissensão na igreja, falta de concordância, divergência. Esta falta de concordância, falta de divergência, ela leva à separação, leva o homem a achar que ele por si só tem condições de fazer, de realizar. E nós sabemos, irmãos, como igreja do Senhor, que nós não podemos absolutamente nada, pois o próprio Jesus nos disse: sem mim nada podereis fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a gente olha para essas coisas, a gente começa a perceber o quanto isso é prejudicial. Lá no capítulo 2, dos versículos 3 e 4, ainda no finalzinho do versículo de número 2, Paulo está dizendo assim: tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, sentindo uma mesma coisa, não façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é próprio seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E aí nós temos como um exemplo a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este Deus que se fez carne e habitou entre nós. Este Deus, aleluia, que se compromete através das Escrituras a nos abençoar, a nos salvar, a nos restaurar. Louvado seja Deus. Então, se nós permitirmos que essas ameaças, e aqui, irmãos, são ameaças internas. A igreja, ela já enfrenta ameaças externas. Mas quando a igreja, ela está alinhada aos propósitos de Deus, ela está vivendo no centro da vontade do Senhor, as ameaças externas, ela tem como se defender, tem como lutar. Mas quando as ameaças internas enfraquecem a igreja, que é o que eu vou falar agora, essa igreja ela fica vulnerável às ações externas. Porque quando os crentes daquela igreja estavam ali divididos nas suas opiniões, divergindo, não tendo concordância, a igreja acaba se tornando fraca e incapaz de resistir à forte tentação, e muitos acabam abandonando a fé. Nós vivemos um período de pandemia, onde muitas pessoas, devido ao fechamento de igrejas, devido à falta de estar em comunhão, muitos acabaram enfraquecendo. O bombardeio do adversário, a falta de
fé que estas pessoas já tinham, mesmo estando na igreja, mas a igreja não estava nelas, levou-as a se afastar. Tem muita gente que está aquém, porque deixaram-se levar pelas circunstâncias, irmãos, e as circunstâncias não podem nos levar, não podem nos mover, porque nós sabemos em quem nós cremos. Nós não cremos no objeto, nós não cremos numa figura, nós não cremos em alguém que está sepultado, mas nós cremos num Deus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à destra do Pai, cheio de glória e de verdade. A Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então, se ausentaram, é porque a fé estava enfraquecida. Louvado seja o nome do Senhor. E se esta situação, irmãos, não for tratada, aí eu vou falar da ameaça externa, que aquela igreja também enfrentava, pois no capítulo 3 Paulo vai falar do enfrentamento que aquela igreja e tantas outras sofria por conta dos judaizantes. Aqueles que diziam que só servir a Cristo, só crer em Cristo não era suficiente, era necessário, por exemplo, a circuncisão e outros meios que eles queriam usar, dizendo, olha, precisa completar. Não, Jesus é suficiente. Esta é a discussão de Paulo, por exemplo, com Gálatas. Ó insensato Gálatas, quem está levando vocês agora a abandonar aquilo no qual vocês creram lá atrás? Será que Jesus já não é mais suficiente para vocês? Então, quando a igreja está em conflito interno, quando a igreja está ameaçada por este meio, ela se torna enfraquecida. E aí, quando vem a ameaça externa, as coisas ficam difíceis. Por quê? Porque é uma forte oposição. Eles se orgulhavam, eles depositavam sua confiança naquilo que nós podemos chamar amplamente de carne, circunsidenciais humanas, superioridade racial, cumprimento de certos ritos como a circuncisão, fervor humano pela realização de deveres religiosos. Isso foi enfrentado por Cristo, porque nós vemos que os religiosos da época, sumo sacerdote, sinédrio, todos, em tese, eram pessoas que tinham a responsabilidade de adorar a Deus e levar o povo a adorar o Senhor. Mas nós vemos que estava tão comprometido isso, que quando a gente vê a Bíblia falando acerca da vinda de João Batista, a Bíblia vai falar que João Batista não veio em Jerusalém, não veio no templo pregar a palavra do Senhor, mas a Bíblia diz que Deus manda João Batista para o deserto. Deus transfere para o deserto, porque no deserto não havia o quê? Corrupção. Não havia estes homens que se diziam religiosos, mas ao mesmo tempo não cumpriam em nada a lei de Deus. Então são estas ameaças que muitas vezes colocam a igreja em situação difícil, se ela não se prover dos recursos que o próprio Deus disponibiliza para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Qual que é o antídoto, irmãos, para evitar esta dissensão? Paulo então ele vai incentivar os irmãos. Paulo então vai dizer para esses irmãos cultivar a unidade. E aí eu volto a dizer aquilo que eu já disse. A igreja não pode ser como somos seres individuais, sim, mas nós trabalhamos em um corpo, com uma finalidade. Somos muitos membros e todos têm o seu valor, pois fazemos parte de um só corpo e por isso devemos trabalhar pelo bem comum, tendo Cristo como cabeça. Cada crente tem o seu valor. Infelizmente, muita gente da igreja acha que ele só é útil se ele for obreiro, ele só é útil se estiver no púlpito. Irmãos, é uma visão irreal, porque o que seria dos irmãos do púlpito se não tivesse os irmãos na nave? O que seria
dos irmãos do púlpito se não tivesse o porteiro para abrir a igreja? O que seria do púlpito se não tivesse os que cuidassem do aspecto material, da limpeza e outras coisas afins da igreja? Então perceba que o estar aqui nesta noite, mesmo que você não galgue uma posição ministerial, você foi chamado para ser servo, você foi chamado para estar no corpo, e a sua participação no corpo, ela é tão essencial quanto a nossa que estamos aqui, porque se não for desta forma, louvado seja o nome do Senhor, então nós estamos errados em relação às Escrituras, mas nós sabemos que esta palavra, ela é imutável, inerrante e infalível. Louvado seja o nome do Senhor. Então quando a gente chega nesse versículo que eu li, o versículo de número 12, nós vamos ver Paulo nos dizer que devemos trabalhar com afinco ou desenvolver a nossa salvação. Primeiro, essa salvação ela não é nossa. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios capítulo 2, ele vai falar muito claro: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que nenhum homem se glorie. Então quando Paulo está dizendo desenvolver a salvação, ele não está falando a salvação tem que ser ganhada pelas obras que você vai fazer, não é nada disso, tá? Nós estamos cultivando aquilo que já possuímos. Nós já conquistamos a salvação, porque quem conquistou foi Jesus na cruz do Calvário por nós. Todo aquele que nele crer será salvo e não será condenado. Então nós já alcançamos. É como você receber um presente, só que ele vem embrulhado, você não sabe o que tem dentro. Então você fica contente em receber um presente, mas quando você abre aquele pacote e você olha de fato para o presente que está lá dentro, você olha e fala: puxa, que legal, como eu queria esse presente. É como você recebendo, por exemplo, uma terra, mas uma terra fértil, produtiva, mas ela está lá com o mato crescido, ela está precisando ser trabalhada, cuidada, mas na hora que você jogar a primeira semente, ela vai produzir e vai dar frutos a 100, a 50, a 30, ela vai produzir com excelência, porque a terra é boa. E aí você vai ficar muito contente, porque fala: puxa, eu recebi uma herança, uma bênção, e isto é satisfação para a minha alma. A Bíblia fala que o reino de Deus é semelhante àquele homem que compra que descobre uma pedra preciosa em um determinado nesse lugar. Ele vai e vende tudo que ele tem e compra aquela terra. Essa é a intenção de Paulo mostrar aqui, o desenvolvimento da salvação. Irmãos, é algo extremamente valioso, é algo cujo valor nenhum recurso humano pode comprar ou pode dar a ele o que ele de fato merece. Essa é a salvação que Deus te deu em Cristo Jesus. Agora precisa ser desenvolvido, porque se você receber uma bênção e deixar guardada, trancafiada às 7 chaves, ela não vai desenvolver. E aí é onde Paulo entra dizendo: olha, a igreja sofre ameaça, a igreja enfrenta desunião, a igreja enfrenta obstáculos internos e externos. Agora, aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, mas ele precisa viver um estado de desenvolvimento, porque se ele estagnar, ele começa a ver defeito em tudo, ele não começa a ver bênção naquilo que Deus faz. Mas quando ele começa a desenvolver, e tudo que ele vê, ele fala: é bênção de Deus. O você estar aqui hoje é bênção de Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala, lá no livro de Lucas, que Simeão tinha uma promessa de não morrer enquanto ele não visse a salvação do Senhor, que era Jesus. Mas a Bíblia lá também está dizendo que o Espírito enviou ele para estar naquele dia, naquele momento, porque naquele dia
Maria, José iriam levar quem? Ninguém menos do que o Salvador. E havia uma promessa: você não vai morrer antes de ver. Então a sua estada aqui hoje, irmãos, é porque o Espírito Santo te trouxe a este lugar. O Espírito Santo te guiou até aqui para glorificar a Deus, para exaltar o nome do Senhor, para ouvir os hinos de adoração que foram entoados aqui, para ouvir nesta noite a palavra que com certeza vai falar ao seu coração, porque ela não é minha, ela é de Deus. Ainda que eu trabalhei alguma coisa aqui no texto, mas ela continua sendo palavra de Deus, viva e eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não cultivamos para possuí-la, não, nós já a possuímos. Na vida diária, irmão, o cristão precisa ou deve dar evidências que trabalha efetivamente em sua própria salvação. Aqui é interessante a gente frisar que a soberania de Deus, Deus é soberano. As coisas acontecem do jeito que Deus quer, quando quer, da forma que Ele quer, e não tem homem nenhum que possa impedir o trabalhar de Deus. Agora, a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. Aquilo que é para você fazer, você tem que fazer. Aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Por quê? Porque nós somos chamados para a salvação para contribuir com o reino, para fazer a nossa parte no reino. E quanto a desenvolver a salvação, é responsabilidade de cada um de vocês, é responsabilidade minha. Ah, pastor, sim, pastor, ora por mim. Mas você tem que orar. Ah, eu vou lá porque o pastor tem uma palavra de sabedoria para transmitir à igreja, mas a sua Bíblia está lá e ela está te chamando: venha me estudar para você aprender de mim, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Ah, pastor, mas tem um culto de oração na sua igreja e está lá esperando você para estar também ali orando, buscando a Deus. Aleluia, porque a promessa de Deus é para todos os que creem. Louvado seja o nome do Senhor. Não anula a soberania de Deus. E esta palavra trabalhar ou desenvolver, ela tem raiz na palavra grega, tá? É uma palavra meio diferente assim, katergazomai, tá? Ela tem origem, raiz nesta palavra grega, que é um trabalhar da seguinte forma, tá? Fazer de forma plena, completa, perfeita, até o fim, ou até a consumação. O que acontece com a igreja muitas vezes? A gente ouve muito, irmãos, a gente já está pastoreando há algum tempo, e às vezes a gente fala, porque a igreja no passado, porque a igreja antigamente. Irmão, o Deus dessa igreja, conforme o autor aos Hebreus, não mudou. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É que os crentes de hoje estão vivendo muito no saudosismo. É que os crentes de hoje deixaram a contemporaneidade adentrar no nosso meio. Tudo pode hoje, tudo permite. Se o pastor começa a exortar, já fica de cara fechada. Mas a exortação é bíblica. Porque a Bíblia fala que se não houver profecia, o povo se corrompe. E a profecia, que se não for dada, a corrupção no meio do povo, é a falta de ensino da palavra de Deus. Então, se você não desenvolver a sua salvação, meus queridos, vai ficar, desculpe a expressão, usando mesmo a linguagem da galinha de Angola: tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Mas a Bíblia fala que nós fomos chamados para ser forte na pessoa de Cristo Jesus. Mas para isso precisamos trabalhar com afinco, desenvolver, ou seja, de forma plena, de forma perfeita, louvado seja o nome do Senhor, de forma completa, até a consumação. Lá em João capítulo 19, versículo de número 28, nós temos a ideia do que é consumação. Porque quando Jesus estava na cruz, ele ora ao Pai dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo terminado, está consumado. Ou seja, a obra para a qual o Senhor me enviou à terra para fazer está consumada. Eu estou morrendo na cruz, e através da cruz o sacrifício perfeito está sendo entregue nas tuas mãos. Através da cruz, quem em mim crer será salvo e não será condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele falou: Pai, está terminado.
continuando. Só que agora Ele salvou a mim e salvou você. E enquanto eu e você estiver aqui, só termina quando formos para a glória. Enquanto você não for para a glória, irmão, você tem que buscar, trabalhar, desenvolver aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você tem que orar, você tem que buscar o Senhor, você tem que profetizar. Profetizar é pregar a palavra. Você tem que ser um canal de bênção, um instrumento de Deus para esta geração corrompida, para este meio que nós vivemos hoje. E não se deixar levar pelas circunstâncias, não. Porque você recebeu a mente de Cristo no dia em que você aceitou o Senhor como Salvador. Você não pode ser guiado por qualquer vento, qualquer pensamento, qualquer ideia. Você não é bola para ser jogada de um lado para o outro. Você não é onda para ser levado de um lado para o outro, não. Os seus pés estão no chão. Você não é igreja erguida sobre areia. Você tem que ser igreja erguida sobre a rocha. Mas ali não está te eximindo de problemas, porque o vento vai bater, a chuva vai vir forte, e as duas casas receberam os mesmos impactos. Só permanece firme quem está na rocha. Para isso precisa desenvolver a sua salvação, entender o plano original de Deus para você. Pararmos de briga, de discórdia, de achar, tá vendo? Se eu não tivesse, irmãos, a gente ouve isso e fala, meu Deus, cadê a mentalidade cristã desse povo muitas vezes? Ah, se eu fosse eu, o negócio ia ser diferente. Ia nada, de jeito nenhum, porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Sem mim nada podeis fazer. Contribua, ajude, dê a mão amiga. Se for a sua vez, vai chegar o tempo de você ser exaltado e colocado na frente. Mas saiba de uma coisa, a quem mais é dado, mais será. Essa forma de trabalho, irmão, não está centralizada na saúde pessoal e individual. Essa mentalidade de trabalhar com afinco, a gente vive dias hoje em que, de vez em quando, a gente ouve algumas pessoas dizendo, olha, eu trabalho e eu conquistei esse trabalho, eu tenho um curso superior, eu conquistei o curso superior, eu tenho salário, eu conquistei o salário. Você vê? Eu. Quem deu saúde para ele? Quem deu entendimento para ele? Quem deu sabedoria para ele? Quem deu força para ele? Então, quando o crente entende os projetos de Deus, irmão, ele pode estar no nível lá em cima, humanamente falando, mas ele continua andando de joelho, porque ele entende que tudo aquilo que ele tem recebido é por causa do Senhor. Ele não olha para ele não olha para o seu individualismo, mas ele olha pela saúde e o bem-estar espiritual do todo da igreja. Às vezes como pastor, e às vezes a gente se depara com algumas pessoas dizendo, porque o grupo XYZ precisa de mais atenção, e o pastor não está dando atenção para o grupo X. Está sim, irmãos, mas o pastor está dando atenção para o A, para o B, para o C, para o D, porque ele não está visualizando apenas uma, mas ele está visualizando a igreja como um todo, e a responsabilidade dele, aleluia, é pelo todo, é pelo bem-estar de todos, porque se todos estiverem bem, ele também vai estar bem, alegre no Senhor. Não é assim que a Bíblia fala? Se um estiver alegre, todos estamos alegres. Mas se um sofre, todos sofrem. Não é isso que a Bíblia diz? Então nós não devemos centralizar em nós, olhar apenas para o nosso umbigo, dizendo, opa, eu preciso, eu tenho. Às vezes eu peguei esses dias na congregação e falei, irmão, tem hora que eu não consigo aceitar algumas palavras, algumas falas, né?
Como, por exemplo, de repente alguém surge lá e fala: puxa, eu fui diagnosticado com um problema tal. E aí você ouve alguém falar: ainda bem que não fui eu. Aí você olha assim e fala: meu Deus, né? Aí quando é ela briga com Deus: Deus, por que eu? Aí dá a entender que ela fala: todo mundo pode, menos eu. Isso é egoísmo, irmãos. Isso é algo que não está alinhado a Deus. Não é isso que Deus quer para nós. O nosso exemplo não é isso. Salvação, ela pode ser comparada, como eu já disse, a um grande presente, né? Mas para isso precisa ser garimpado. Vocês conhecem muito bem a imagem do garimpo. A pessoa está lá no meio eu vou expressar literalmente, no meio da lama, pegando ali terra, tudo sujo, e tentando ali achar, porque é o Evangelho, é a salvação, é o lugar onde tem pedra preciosa, mas precisa garimpar, precisa às vezes sujar, precisa às vezes estar lá atolado na lama, mas você vai encontrar, porque essa é a palavra de Deus. Esta palavra é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Então como o reino é semelhante. Agora a pergunta é: como a gente vai conseguir esse desenvolvimento da forma correta e adequada, a ponto de atingir o objetivo? Como é que a gente consegue para fazer isso? No próprio texto Paulo vai dizer, capítulo 2, versículo de número 5. Você que está com a sua Bíblia aberta aí que eu pedi, leia comigo. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte e morte de cruz. O exemplo é Cristo, irmãos, que mesmo sendo Deus, não teve por uso, ele se esvaziou. E nós vemos que tudo aquilo que ele fez foi no poder do Espírito. Foi batizado no Espírito, desceu o Espírito como pomba nele. Houve uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então toda a obra que Jesus realizou foi em obediência ao Pai. Estou fazendo o que o Pai me mandou. Mesmo sendo Deus, ele se humilhou. E muitas vezes, irmãos, o crente não quer se humilhar, o crente não quer se colocar na posição dele, mas para desenvolver a sua salvação, olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Olha para ele que desceu da sua glória e veio habitar entre nós, pisar na terra como nós, morrer na cruz como maldito, mas que está sentado à destra de Deus com autoridade nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para ele. Ele é o modelo, irmãos. Ele é o protótipo perfeito que Deus criou e falou: olha, é esse o modelo que eu quero trazer vocês a ser. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 29. Os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do meu Filho. Sabe o que é isso, irmãos? Jesus está trabalhando em nós e por nós para nos tornar como Jesus. Quando o crente se aproxima de Deus, isso foi uma escola bíblica dominical há muito tempo atrás. Quando a gente se aproxima de Deus, olha a nossa diferença com Jesus. Quando Jesus se aproximava de Deus na oração, ele se identificava mais ainda com aquele que ele era e é. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, a Bíblia fala que nós olhamos e vemos o quanto nós somos miseráveis, pobre, cego, nu e dependentes da misericórdia e do amor dele. Mas isso é interessante, porque quando nós olhamos e vemos isso, nós começamos a nos corrigir. Nós começamos a buscar, procurar, nos alinhar aos projetos e aos propósitos de Deus, nos adequarmos, entrarmos na igreja não como espectador, nós entramos na igreja como adorador. A gente não entra na igreja para olhar quem está mais bem vestido, para olhar quem está mais bem arrumado, para olhar qual grupo canta mais, para olhar quem
nós não olhamos. Quem está alinhado à pessoa de Cristo Jesus, ela entra para adorar. Ela entra para adorar. E o canto da irmã alegra o coração. E o canto dos irmãos alegra o coração. E o canto da mocidade alegra os corações. E a pregação, por mais duras vezes que ela venha a ser, alegra o nosso coração. Porque de alguma forma ela está dizendo: olha, você está bem, mas pode melhorar. Você está bem, mas cuidado, porque o adversário está aí. E ele está procurando uma brecha. Então não abra a guarda. Continua como no boxe, com a sua mão ali, guardando o seu rosto para não levar um golpe. Cuidado, mantenha-se em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Como Paulo escreve lá em Efésios 6: estando feito tudo, ficai firme. Posição de soldado, posição de guerra, posição de sentinela. Aquele sentinela da rainha que a gente viu recentemente aí, você pode chegar perto dele, mexer com ele, ele nem espirra, ele nem olha para você quase, ele fica ali parecendo uma estátua, mas ele está de olho em tudo, ele está de olho. É isso aí, fica firme, não abra a guarda, não baixe a guarda. Continue olhando para as Escrituras, sabendo que é através dela que você acaba tendo o conhecimento, aleluia, do Cristo que nós servimos. E entra aqui para adorar e não para ser espectador. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós olhamos para Jesus, conforme Paulo, e Deus está trabalhando em nós, nós alcançamos o modelo ideal. É esse modelo, que era Deus, é Deus, mas quando veio aqui se esvaziou da sua condição. Veio servir, veio ser servo, veio morrer, e morte de cruz é morte de maldição. Só morreu. Os romanos não crucificavam os seus na cruz, só os outros. Mas Jesus veio para ser os outros, para salvar você e eu. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o resultado, irmão? É atingir o modelo ideal. Talvez a pessoa fale: olha, eu sei que se eu chegar lá, se eu me aproximar muito, eu sei que o negócio vai ser bom, mas vai ser apertado, vai ser meio complicado, vai ser um pouco difícil, porque muita gente não vai aceitar, porque o mundo está no maligno, vai achar que eu estou querendo ser. Irmão, faça a vontade do Senhor, faça o que Deus quer. O cavalo, quando ele está sendo guiado, ele tem um cabresto, né? E o cabresto também, além de estar segurando na boca dele, tem aquele tapa, digamos, vamos usar o termo de tapa-olho. Na realidade, ele só tapa as laterais, para que ele só olhe para frente. Nós não somos cavalos, nós somos seres humanos. Mas olha para frente, olha para o autor e consumador da nossa fé. Os problemas vão estar aqui ao nosso lado, mas a Bíblia fala que o anjo do Senhor está ao nosso redor. Olha para Jesus, Ele é o autor, Ele é o alvo. Jesus teve, qual o resultado que a gente então tem seguindo esse modelo? É óbvio que nós não vamos de forma alguma ser como Cristo. Ele é Deus, porque o texto continua dizendo, versículos 9, 10 e 11: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Lucas escreve lá em Atos que este nome é o nome sobre o qual todos os homens poderão ser salvos. É só através dele. Não adianta você pedir para Pedro, Tiago, João, Maria, foram homens ilustres, mulheres ilustres, mas o único mediador que nós temos entre Deus e nós é Jesus. Somente Ele, Então Ele foi colocado nesta condição, um nome que é sobre todo nome, para que ao nome dele, de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então às vezes alguém olha, ele veio como homem, sofreu, apanhou, foi cuspido, debochado, foi morto, transpassado com uma lança à sua lateral, morreu, foi sepultado.
de fato é verdade, nós não negamos isso, mas também nós afirmamos que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Esteve com os discípulos e apóstolos aqui durante 40 dias, mas antes Ele foi glorificado, porque Ele disse: olha, eu ainda não fui glorificado, dá um tempinho aí, mas avisa os meus irmãos lá, que eu vou lá visitar eles. Ele está visitando você hoje, nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe qual é o seu problema, Ele conhece a sua necessidade. Louvado seja Deus. Talvez você está pensando assim: puxa, Senhor, eu tenho orado tanto, parece que o céu está cerrado, parece um mar de vidro, que a minha oração não está sendo ouvida. Eu quero dizer nesta noite para você que a sua oração está nas mãos do Senhor, e o tempo, aleluia, de você se alegrar talvez tenha chegado hoje. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. É esse Jesus que nós servimos, irmãos. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Às vezes a gente para assim e fala: meu Deus, o mundo está tão complicado. Está mesmo. As coisas estão tão difíceis. Estão. E a gente acha que Jesus está lá agitado como a gente fica agitado aqui. Jesus continua sentado no trono dizendo: está tudo na minha mão, ó. É tudo controle, está tudo no meu controle. Mas Senhor, o tsunami está vindo, o terremoto está vindo, tem gente denegrindo a sua imagem, porque quando se persegue o cristão, irmão, está perseguindo Jesus. Lá em Atos, quando Paulo indo com carta para Damasco, prendê-los no caminho, e aí aquela luz aparece, e ele cai do cavalo, ele cai no chão, ele ouve a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Pô, mas ele não está perseguindo os do caminho, a igreja, os crentes? Mas aí ele pergunta: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Irmão, está pensando que está perseguindo você, que você é crente? Antes de perseguir você, está perseguindo Jesus. Você é cristão, sufixo ismo, aquele que segue, cristianismo, segue a Cristo. Você está sendo cuidado pelo Senhor. Paulo era uma ameaça, e Jesus falou: da ameaça eu vou fazer agora um ameaçador. Mas um ameaçador no bom sentido. Dias atrás nós tivemos a morte do André Portas Abertas, né, irmão André Portas Abertas. E esses dias eu ainda falei na igreja: irmãos, as pessoas elas ficam preocupadas. Esses dias eu ouvi uma reportagem dizendo, lá em Brasília, que as duas instituições mais violentas: primeiro, Polícia Militar do Distrito Federal; a segunda, a Igreja Cristã. Eu dei risada, mas ao mesmo tempo eu falei: isso é verdade. Porque uma certa vez, a Portas Abertas, comemorando 30 anos dela no Brasil, elas lançaram ali uma Bíblia, mas em vez de falar: estamos vendendo uma Bíblia comemorativa, nós estamos vendendo o livro mais perigoso do mundo. A Bíblia transforma, a Bíblia muda pensamentos, a Bíblia muda ideais, a Bíblia muda homem. Então quando a pessoa fala que nós somos perigosos, somos mesmo. Porque se nós dobrarmos o joelho, de quem está enfrentando a igreja do Senhor. Eu lembro na outra sede, na sede antiga, num trabalho de festividade, teve um irmão falando, ele falou: irmão, ele até usou essa expressão: irmão, não estou, desculpe o que eu vou falar aqui, não é heresia e tal, mas eu vejo a igreja hoje como quarto poder. Eu lembro dessa pregação que ele fez: irmão, a igreja recebeu de Deus poder. Quando alinhada aos propósitos de Deus, ela pode. É porque Paulo usa essa expressão ainda nesta carta: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, aleluia! Nós somos a igreja do Senhor, comprada com sangue derramado na cruz. Louvado seja Deus! Não foi um preço qualquer não, irmão. E olha, quando alguém se levanta para a igreja, fique tranquilo, porque Deus se levanta, porque não é o seu nome que está em jogo, é o nome dele que está em jogo, e ele se levanta para velar do seu nome. E aí a gente lê na Bíblia dizendo: quem levantou contra Deus e teve paz. Fica em paz, irmão, fica tranquilo, faz como o salmista: eu deito e logo pego no sono. Por quê? Porque eu tenho paz. A tranquilidade de alma é a paz que só o Senhor pode dar.
O mundo não dá, mas Deus a dá. Tanto é que ele fala: deixo-vos a paz, eu não a dou como o mundo a dá. Porque o mundo não sabe dar uma paz verdadeira, mas a paz que Deus nos dá é verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, para nós, se nós buscarmos um modelo, desenvolver a nossa salvação baseada no ideal que é Cristo, o que a gente vai alcançar? Aí a gente abre a Bíblia lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados pela fé, temos paz com... Irmão, você está em paz com Deus. Deus não é seu inimigo, Deus é seu amigo. Olha, você está no rol dos amigos de Deus, Ele está em paz com você. Glória a Deus por isso. A Bíblia continua dizendo: quem está em Cristo, lá no 8:1 de Romanos, quem está em Cristo não há condenação. Não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha que bênção, irmãos. Hoje nós estamos servindo a Jesus como o príncipe da paz, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas lá na frente Ele vai ser aquele que derrama a ira sobre os filhos da desobediência. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ele já nos deu a sua glória. E na teologia nós usamos o já e ainda não. Ou seja, lá em Romanos 8:29 ele fala que Ele já nos glorificou, Ele está nos glorificando e Ele vai nos glorificar quando nós estivermos lá com Ele na glória. Louvado seja o nome do Senhor. E outra, nós temos o penhor, a garantia e a certeza de que somos propriedades do Senhor. Como? Lá em Efésios mesmo Paulo fala: Deus nos deu o Espírito Santo como prova de que eu e você pertencemos a Ele. E se nós pertencemos a Ele, irmãos, devemos viver alinhados com os seus propósitos, com os seus interesses, desenvolvendo tudo aquilo que Ele, através das Escrituras, tem nos disponibilizado para que nós sejamos, sim, refletir a imagem e a glória do Deus que está sentado no céu, mas que chamou eu e você para sermos instrumentos e canais de bênção, mesmo nesta geração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Boa noite, irmãos, Pai do Senhor. Deus abençoe grandemente o pastor Vitor por essa palavra. Quero aqui agradecer ao pastor Walter pela cooperação nessa noite. Corrija vocês. Quero agradecer aqui a presença das irmãs, Coral Unido das Irmãs, Deus abençoe. Também o Coral Unido dos Irmãos, Deus abençoe. E jovens adolescentes também, que Deus abençoe grandemente. E também aqui o conjunto, Deus abençoe, com uma parte aqui da banda. Quero então apresentar a igreja aqui com muita honra, que estão nos visitando nessa noite, adorando a Deus. Começando com a sede regional, pastor Walter, juntamente com as suas súbias, né? O Bambi, pastor José Nilson, Ponte Alta 2, presbítero Adailton Lopes, Jardim Santa Paula, presbítero Claudomiro Francisco. Sua caravana, fica de pé, pastor Walter já está de pé, está aí, Ponte Alta, Deus abençoe. Obrigado. Ponte Alta em chama, é isso? Deus abençoe. Glória. Deus abençoe, pastor Walter. Parque das Nações, o pastor William está enfermo, mas mandou aqui a igreja, onde está a caravana, juntamente com as duas subs, né? Silvestre, o presbítero Clemente José Rocha, e Parque Brasília, presbítero João da Silva Sobrinho. Sua caravana. Aí, pastor, Deus abençoe. Muito obrigado, Deus abençoe os irmãos. Jardim Cumbica 1, evangelista Francisco Rodrigues, com as duas subs também. Jardim Cumbica 1, presbítero Genildo. Jardim Cumbica 2, Fabiano Silva. Então é verdade, desculpa, eu não mudei, foi uma falha minha. Vamos lá, Jardim Cumbica 1 e a sua caravana. Pastor Francisco, como está? Amém? Está ali, Deus abençoe, muito obrigado, Deus abençoe. Jardim Itapuã, Renato Alves Costa e a sua caravana. Olha ali, a congregação mais longe que nós temos, né? Lá em Itaquá. Deus abençoe, pastor, muito obrigado. Agora sim, Parque Alvorada, presbítero Genildo Ferreira Cabral e a sua caravana. Está em 2 lugares, sube aqui, olha que bênção, hein? Deus abençoe, pastor, muito obrigado. Boa cooperação.
Jardim Albertina, presbítero André Luiz Costa e a sua caravana. Presbítero André, Albertina, pastor Walter, esqueceu, pastor Walter. Deus abençoe os irmãos. Agora eu quero apresentar aqui as congregações que vieram com os obreiros, né? E as lideranças do departamento. Vamos começar. Parque Uirapuru, pastor Severino Rodrigues e a sua caravana. Olha que bênção. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado, Deus abençoe. Vila Dinamarca, pastor Benedito Fernandes e a sua caravana. Está ali, Deus abençoe. Jardim Maria Tice, evangelista Marcelo Gomes e a sua caravana. Pastor Marcelo está ali, linda gravata. Pai do Bom Sucesso, pastor Willard de Jesus e a sua caravana. Pastor Willard, Deus abençoe. Jardim Cobica 2, presbítero Jair Rodrigues Tavares e a sua caravana. Olha que bênção. Deus abençoe, uma bela cooperação. Só mesmo esqueceu aqui o pastor do Albertina, presbítero André Luiz da Costa. Deus abençoe, meus irmãos, uma bela cooperação. O pastor Marcos pede para avisar que tem cantina após a bênção apostólica. Paz do Senhor para os irmãos. Seria bom a gente fazer uma tenda aqui, ficar aqui, né? Depois de uma palavra como essa que nós ouvimos aqui nesta noite, é tão bom, né, estarmos na casa do Senhor. Vamos sair daqui alimentados, cheio, glória a Jesus, de ouvir uma palavra dessa que a gente passaria a noite ouvindo, né? Glória a Jesus. Mas chegou o momento de nós retornarmos para os nossos lares. Vamos colocar em pé, estaremos orando, agradecendo o Senhor e retornando para os nossos lares debaixo da bênção de Deus. Os irmãos que estão com os ônibus aí na frente, tomem muito cuidado ali com as crianças, com as pessoas mais idosas, os irmãos obreiros aí, atentam para isso, porque é muito perigoso ali. Glória a Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos agradecidos a Ti por esta noite que o Senhor nos preparou. Estamos aqui na Tua casa, ouvir a Tua palavra, participar dos louvores. Agora, ó Deus, chegou o momento de nós retornarmos para os nossos lares e precisamos da Tua proteção, da Tua ajuda, nos guarda, nos livra e nos protege, Pai. Ó grande Deus, conceda a cada um uma noite de paz, uma noite de repouso seguro, e se assim for da Tua vontade, prepara-nos para o dia de amanhã, ó Deus. É a bênção que pedimos e no nome de Jesus nós queremos Te agradecer, Senhor. Amém, Jesus, amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.